Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Don Paul Gray, Josh Rosenstern, Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje. Lauren, você pode continuar ou será que alguém quer dizer mais alguma coisa antes de continuarmos? Eu gostaria de dizer que existem muitos seminários teológicos que estão se afastando da verdade bíblica e se afastando da teologia conservadora, mas ainda há muitos presidentes de seminário que estão tentando manter uma visão bíblica do mundo. Então, pessoalmente, eu não estou pronto para descartar todos os seminários. Eu quero esclarecer isso. Há presidentes que estão trabalhando duro para preservar e treinar. Os problemas estão se tornando... Eu acho que, às vezes, eles são surpreendidos quando eles contratam professores e os professores são mais liberais do que eles pensavam, ou então no início eles não sabiam quão liberal era o professor. Mas eu acho que ainda existem alguns bons seminários. Infelizmente, existem alguns que 10 anos atrás eu gostaria de ter estudado, mas que hoje eu não iria para lá. E esse é um comentário muito triste, mas nós estamos nos esforçando aqui no JSBC para permanecer comprometidos com a palavra de Deus, Verdade. Com a mensagem da cruz, Sim. com a mensagem pentecostal e com a aplicação de uma boa hermenêutica, uma boa homilética na pregação da palavra e no treinamento de trabalhadores para essa grande colheita final. Mas essas coisas que o Josh mencionou no último programa, como a teoria crítica racial, uma ênfase exagerada na psicologia e no aconselhamento, essas coisas se infiltraram nas escolas bíblicas e nos seminários. E isso é algo muito triste. Quando eu estava na escola bíblica, eu tive que fazer uma aula de aconselhamento no meu programa de graduação, e o professor disse que acreditava que um homossexual não poderia voltar a ser um heterossexual completamente e você só poderia aconselhar um homossexual ao ponto em que ele não estivesse mais envolvido em atividade sexual. E eu o desafiei. Eu disse, você não acredita que o Espírito de Deus pode libertar qualquer pessoa? Porque a atração pelo mesmo sexo é uma afeição não natural ou uma afeição vil, como Paulo diz. E ele não acreditou nisso. Esse caso é apenas uma pequena porção de algumas coisas que se infiltraram com ênfase na psicologia, no aconselhamento, para dizer que o Espírito de Deus não pode fazer com que um homossexual volte a ter uma afeição natural. Então isso limita o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu conheço pessoalmente pessoas homossexuais que viviam no lesbianismo e foram libertadas. Hoje estão casadas com alguém do sexo oposto e não lutam contra esse desejo. Eles têm famílias. Deus pode redimir e restaurar da mesma forma que Ele pode libertar um viciado em drogas, um alcoólatra. Certo. No alcoolismo, quando você passa pelo Alcoólatras Anônimos, eles dizem, eu não bebo há muitos dias, mas ainda sou um alcoólatra. Tem que haver um ponto em que você diz, não, eu não sou um alcoólatra. Eu fui libertado dessa escravidão e fui libertado da escravidão da homossexualidade. Então, todas essas coisas, como mencionamos alguns programas atrás, desde que você ainda esteja respirando, o Espírito de Deus pode entrar em seu coração, não importa qual atividade você se envolveu. E todas essas coisas que Paulo lista e continua listando, eu só queria esclarecer isso novamente, que eu publicamente discordo do meu professor. E esse provavelmente foi o momento em que eu tomei consciência, ao final dos anos 90, quando começamos a ver uma ênfase exagerada no uso de terapia, psicologia, aconselhamento e esse tipo de coisa. Eu acredito no aconselhamento pastoral,
que aponta alguém para a palavra de Deus e dizemos a eles o que a palavra diz para ajudá-los com essas diferentes questões da vida. Mas, Dr. Watts, voltando ao seu ponto, esses professores e administradores de escolas não estão introduzindo essas coisas de forma maliciosa. Eu acredito que muitas dessas pessoas genuinamente querem ajudar as pessoas e reconhecem que as pessoas estão machucadas. Aliás, essa é uma das razões pelas quais as pessoas vão ao ministério, o chamado de Deus em primeiro lugar, mas isso não é algo feito com malícia. Número 1, as pessoas foram ensinadas isso. E você não pode dispensar a intenção genuína das pessoas que querem ajudar as outras. E o professor está certo, sem o toque, sem o mover do Espírito de Deus. Se tudo o que você tiver é a psicologia, você não vai ver uma pessoa totalmente liberta. Talvez ela mude externamente, mas é isso que a lei faz. Ela aborda o exterior. Isso não muda muito o externo. Não tem como. Você pode prevenir ou ver alguém parar de fazer algo por um período de tempo. Por um período de tempo, porque essa chegará o dia em que você vai ceder. É aí que a mensagem da cruz confunde o ministério prático de muitas pessoas, porque é por isso que muitas pessoas são contra, porque você está desfazendo o que foi ensinado e propagado. Você está coberto de razão. Quando você disse que buscar a Deus e muita oração é o caminho para a vitória definitiva, e Deus te deu a mensagem da cruz, e muitas pessoas agora estão acreditando e dizendo, é isso que eu tenho buscado, é para isso que eu preciso voltar. Eu tenho um amigo específico que começou a abraçar esse ministério alguns anos atrás, a assistir a mensagem da cruz, o estudo na palavra, e como pastor começou a pregar a mensagem da cruz para a sua congregação. E ele me disse que o Senhor começou a mover poderosamente após ele pregar essa mensagem, mas as pessoas não estão gostando e metade da congregação saiu. Elas não queriam ouvir, porque acaba com tudo aquilo que elas aprenderam e elas não conseguem acreditar que isso é tudo o que precisamos fazer. Eu acho um mistério como as pessoas podem rejeitar a cruz. De novo, ela vai contra coisas que foram ensinadas anteriormente. Em certo sentido, é a mesma coisa pela qual Paulo passou, relacionado ao Antigo Testamento, ainda que ele não tivesse sido interpretado corretamente. Eu acho que muitas pessoas estejam pregando contra a cruz de maneira antagonista. Há um movimento nessa área também, tentando eliminar Paulo como autor das Escrituras, invalidando e atacando o seu ministério. Mas quanto mais você se distancia da verdade, mais as nossas instituições estão em apuros, porque elas não têm a resposta. E quando as pessoas passam pelas instituições e elas são treinadas em algo que não funciona na vida real, não é algo produtivo, o que acontece então é que a descrença começa a se apoderar. E nós estamos voltando. E eu falei sobre isso em uma mensagem 20 anos atrás. O arrependimento e reforma são obrigatórios antes que haja qualquer esperança de avivamento. Nós precisamos reconhecer aonde estamos. Esses capítulos em Romanos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo os escreve para mostrar às pessoas aonde elas estão, para mostrar a elas qual é o resultado do pecado. E todos vão se encontrar ali. E não é o suficiente dizer, sim, eu vejo isso. Precisa haver um arrependimento e precisa haver uma reforma de pensamento, uma transformação de mente e aceitar que aquilo que Paulo escreveu, a começar em Romanos 4, é a resposta. Antes do avivamento, nós precisamos de uma reforma. E antes da reforma, precisamos nos arrepender. E eu estou nessa com o Dr. Gray. Toda manhã eu digo, Senhor, os Estados Unidos precisam de um avivamento. Eu estou determinado que, quando tudo estiver dito e feito, Deus não dirá sobre a América o que disse sobre Israel. Eu procurei um homem para ficar na brecha e não achei nenhum. Então, eu estou determinado a pedir a Deus por avivamento todas as manhãs. Senhor, que o teu reino venha e que a sua vontade seja feita, porque eu sei que para que isso aconteça, nós precisamos
Precisamos reconhecer o nosso pecado e deve haver uma mudança em nossa abordagem à cristandade. E eu acho que a mensagem da cruz terá um grande papel nisso. Sim, e então haverá um mover do Espírito Santo sem precedentes, algo que nós nunca vimos. Porque esses dias são tão sombrios e o pecado tem tanto controle sobre a nossa nação, que toda a nação tem uma mente réproba e não consegue compreender as verdades espirituais. Então, leia o versículo 26, por favor. Por isso Deus os entregou às paixões infames. O Senhor removeu a sua proteção e deu a eles acesso ilimitado aos seus desejos. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Resumindo, fala do lesbianismo, e isso está aumentando a cada dia, não é mesmo? Com certeza. Quando eu era mais novo, você quase não ouvia falar de algo assim. Novamente, o homossexualismo como um todo é aceito como um estilo de vida em nossa nação, em nosso governo, em nossos tribunais e na lei. E nas escolas públicas, certo? Então, o que isso nos mostra é que em algum lugar na história, esse grupo de pessoas, nós, rejeitamos a verdade e agora estamos pagando o preço por isso. Me deixe falar aqui, eu sei que o nosso tempo está acabando. Você tem a outra metade do programa. A minha refutação, não refutação, mas a minha resposta é que muitas dessas pessoas pararam de ir à igreja anos atrás. É isso que está acontecendo aqui. Mas por quê? É verdade que o púlpito falhou, mas muitas pessoas pararam de ir à igreja. Por quê? Eu acho que porque não tem um avivamento e aquilo que é pregado não funciona. Não há o mover do Espírito. Você está falando da comunidade homossexual? Não, estou falando da população geral dos Estados Unidos. Ah, sim, com certeza. A frequência caiu dramaticamente nos últimos 20 anos. Bem, a falsa doutrina que está sendo pregada, como seu pai mesmo me mostrou, eu esqueci o que ia dizer. Você estava falando sobre um artigo que você leu. Sim, seu pai me deu um artigo que dizia que 71% das pessoas na igreja hoje dizem, isso desde os jovens, tá bom? Eles dizem que existem outras maneiras para se chegar a Deus. Não é só Jesus. Sim. Isso, crentes, hein? E isso é por causa das falsas doutrinas que estão sendo ensinadas nas igrejas. Olha, a gente não pode se enganar. Isso está aumentando a cada dia. Então, para que ir até a igreja? Porque o evangelho, ele é muito sólido. Olha, não dá para transformá-lo em outra coisa. Se não funciona, por que eu iria querer ir? Exatamente. Acertou em cheio, é o que eu quis dizer. Para que Ou seguir se todos os caminhos levam a Deus, por que eu devo me levantar no domingo de manhã, preparar a minha família e ir à igreja? Eu posso fazer o meu próprio caminho. Eu posso fazer de Deus o que eu quero que Ele seja. Eu acho que muito nessa passagem é Paulo descrevendo como o homem quer fazer Deus a sua própria imagem naquilo que eles querem que ele seja. Na igreja episcopal, eu tenho um amigo que é sacerdote lá. E ele disse que se não fosse o dinheiro que a igreja episcopal já tem, ela provavelmente já estaria fechada em todo o país, mas eles têm tanto dinheiro que vão durar mais 50, 100 anos. A frequência na igreja episcopal no domingo pela manhã é algo muito triste. E eu perguntei a ele o porquê disso. E ele é mais um episcopal conservador. E ele disse que é porque a igreja episcopal crê que todos nós estamos no mesmo caminho para Deus. Seja você cristão, budista ou muçulmano, estamos todos no mesmo caminho. E você pode estar conosco. E eu estou pensando, qual é o ponto? Eu quero dormir domingo pela manhã se todos os caminhos são iguais. Existem muitos fatores que influenciam na frequência da igreja. Em nosso mundo hoje, tanto o pai quanto a mãe trabalham muito para preparar os seus filhos e todas essas coisas. Havia um senhor que trabalhava por 12 horas todos os sábados à noite e ele estaria em minha igreja no domingo de manhã. E eu sabia que essa era a hora que ele deveria dormir, mas para ele era importante esse sacrifício. Verdade. E eu agradecia a ele porque eu sabia.
Eu também trabalhava muito e sabia qual era o sentimento. Algumas manhãs nem eu queria me ouvir pregar. Ainda mais se eu tivesse trabalhado a noite toda como ele. Mas as famílias precisam restaurar essa prioridade. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Ir à igreja e congregar com o corpo de Cristo. Quando eu era criança, não perdíamos um culto. Quando começava uma conferência, a gente podia não gostar do evangelista, mas a gente ia. Sim. Não perdia um só culto. E morávamos um pouco longe da rua principal. Hoje está asfaltado, mas na época era estrada de terra. E chovia, e eu me lembro da minha mãe e o meu pai colocando algo para cobrir a cabeça, estacionava o carro na avenida, mas ninguém perdia a igreja, não. Sim. E nós ficávamos até 10, 11 horas da noite. Em muitas noites, isso aí, em muitas noites, orando para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo, fossem salvas e por aí vai. Que não quer dizer muita coisa hoje em dia. Não, não em nossa sociedade, mas no versículo 28, a primeira linha diz: eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. É nesse lugar que nós estamos, em um estado de rebelião, tanto na igreja como em nossa nação. E tudo isso vem, como o irmão Larson disse, pela rejeição, os atos de pecados que nós vemos na sociedade, vidas de pecado. A raiz do problema é a rejeição e que nós não nos importamos em ter conhecimento de Deus. Toda regra política, qualquer coisa que a igreja de Washington faz, não tem Deus em primeiro lugar e esse é o problema. Se a pregação da cruz é o que eu penso que é, e penso nisso de todo o coração, se for rejeitado, é a mesma coisa que rejeitar Correto. aqui. Com certeza. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Então, de novo, se nós olharmos as profecias dos últimos dias, diz que vamos nos distanciar da verdade, porque a iniquidade vai abundar e o amor da maioria vai se esfriar. Todas essas coisas foram profetizadas. Então é mais importante do que nunca, irmão Swagger, que o pregador pregue um evangelho simples, debaixo do poder do Espírito Santo. Que ele atraia as pessoas, não por fazê-las se sentir bem e nem por entretê-las, mas as atraia por uma avaliação honesta delas mesmas, aonde o arrependimento, a restauração, a transformação por meio da fé em Cristo pode acontecer. Essa é a única esperança que nós temos. Eu temo que nós tenhamos criado espectadores esportivos no que diz respeito à igreja. Ao invés das pessoas virem para serem fortalecidas, nós criamos uma atmosfera para a pessoa assistir, como um show de televisão, mas que não causa impacto em suas vidas, e elas saem na sociedade e são engolidas por ela. Então nós precisamos voltar ao poder sobrenatural do Espírito Santo e ao Evangelho simples. Responsabilidade com Cristo é o principal. É verdade. E Versículo do mesmo 27. modo, também os homens, A homossexualidade. deixando o uso natural da mulher. O versículo anterior falava do lesbianismo e agora da homossexualidade. O ato sexual feito entre o marido e a esposa. Inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os É o outros. desejo incontrolável, é um poder que vem sobre a pessoa e ela não consegue quebrar isso sozinha. Cometendo coisas indecentes, varão com varão. Especifica a direção que é a perversão total. E recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Fala da pena que vem para quem faz o que é errado. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus. E esse é o problema. Esse é o problema. Eles não querem reconhecer Deus E o como pecado Deus. é o sintoma. Carrega a ideia da raça humana testando Deus, com o propósito de aprová-lo ou desaprová-lo. Assim Deus os entregou a uma mente depravada. A luz rejeitada é a luz removida, Para fazerem coisas que não convêm. que não se encaixam e... Alguns programas atrás, o Dr. Gray queria falar algo sobre a mente depravada. Nós discutimos isso. A minha pergunta era: qual é a extensão da mente depravada? Eu pensei no pecado imperdoável. E o pecado imperdoável é algo
que Deus não perdoa. A mente depravada é uma ação do homem que escolheu rejeitar a Deus e não se abrir ao perdão. Não é isso? A mente depravada não é uma porta fechada para a salvação. A mente depravada é apenas uma descrição do conteúdo da mente e da atitude da mente que não consegue compreender as coisas espirituais nem a tenacidade da salvação. Mas eu ainda sinto que mesmo a mente depravada, quando nós olharmos as suas ações e atividades listadas, essas são evidências de alguém que não pôde compreender. Mas uma mensagem pregada por você, debaixo da unção do Espírito Santo, pode quebrar essa mente depravada e o Espírito Santo pode revelar e trazer à luz e revelar de novo aquilo que foi rejeitado, a verdade da palavra de Deus. E a pessoa pode se arrepender desse pecado e se tornar uma nova criação. Da mesma maneira como você pregou em sua última mensagem no Centro Familiar de Adoração, havia uma unção poderosa sobre a sua vida que tocou as pessoas. Obrigado. De tempos em tempos, o meu pai usava essa expressão, mente depravada. E ele também usava a frase, o endurecimento do coração. O que é isso? Os dois estão juntos nesse texto. Mas, de novo, a mente depravada não é um pecado imperdoável. A mente depravada é uma mente que está tão inundada com o pecado que não consegue compreender as verdades espirituais, especialmente a salvação. Mas o Espírito Santo ainda pode se revelar a ela. Kenneth Wuest disse que a raça humana colocou Deus à prova com o propósito de provar que ele deveria cumprir algumas coisas que foram estabelecidas para Deus, que seriam do seu agrado, e descobrindo que ele não atendia a essas especificações, recusou-se a aprová-lo como Deus que deve ser adorado ou tê-lo em seu conhecimento. Mas isso é quando a pessoa abandona a Bíblia. É isso que acontece. Abandona e começa a inventar. E no caso dos gentios, eles tinham a luz no sentido da criação e também tinham a consciência, que é a primeira revelação de Deus da moralidade à humanidade. O homem quer um outro Deus. Certo. O mundo sem Deus quer um outro Deus, enquanto a igreja quer um outro sacrifício. Uma pessoa depravada pode ser salva? Com certeza. Claro. O que precisa acontecer? Aquilo que nós estamos falando, o Espírito Santo precisa entrar em seu coração e, de repente, o que não fazia sentido, aquilo que ele não conseguia compreender, ele agora compreende porque o Espírito Santo derramou a luz e eles fizeram a escolha de acreditar naquilo que a luz revelou. Eu preciso acreditar nisso porque eu conheço pessoas que precisam disso. Eu também. Bem, nenhuma alma está longe demais. Nenhuma alma está longe demais. Com a exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso não é algo fácil de se fazer. E eu odeio dizer isso, mas esses pecados são comuns à humanidade. John Newton era um reprobo até Amém. entregar o coração para Jesus. Ele vendia escravos, e isso é algo abominável. E com tudo que estava envolvido ali, diziam que ele era possesso pelo demônio, e trancaram ele em uma jaula e colocaram no porão do barco. E alguns estavam olhando para ele, e ele se ajoelhava, xingando, e por aí vai. Ele tinha uma mente reproba, mas o Senhor salvou a vida dele. E foi por isso que ele escreveu Maravilhosa Graça. Exatamente. Obrigado por nos assistir hoje. Te amamos e Deus te abençoe grandiosamente. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra. Para ouvir a transmissão da SBN em espanhol, utilize o recurso SAP na sua TV.